Glória a Deus, amém. Estamos aqui dando início nessa live, dando já a paz do Senhor aí para a obreira Valéria de Paraibuna, amém. Que Deus abençoe tanto ela como a vida do esposo, em nome de Jesus. Vamos dar início em nome de Jesus Cristo nessa live, nesta vigília, em nome de Jesus Cristo. Vamos pedir a presença de Deus sobre as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu sei que muitos estão dormindo, né? Outros muitas vezes estão até farreando, né? Outros podem estar no monte orando, buscando a presença de Deus, né? Em nome de Jesus. E nós aqui nessa live fazendo vídeo, amém? Lembrando, este vídeo vai estar no YouTube, né? Esse vídeo vai estar no YouTube. Amém, em nome de Jesus Cristo, amém. Vamos orar em nome de Jesus Cristo, dar início em nome de Jesus Cristo, neste vídeo em nome de Jesus. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, a Deus, eu oro, Paizinho querido, a Deus, junto, Pai, com os teus filhos. Senhor Deus, nesta vigília, Paizinho querido, a Deus, Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor Deus, a tua palavra diz, ó Deus, que tudo que pedires, ó Pai, em teu nome, não duvidando o teu coração, será feito. Senhor Deus, eu acredito, ó Paizinho querida Deus, eu creio, Senhor Deus, que tu, ó Pai, pode fazer grandes maravilhas. Senhor Deus, que não seja, Paizinho querida Deus, Senhor Deus da glória, Deus poderoso, ó Paizinho querido, meu Pai, mas que o Senhor, ó Paizinho querida Deus, venha nos usar, não só a mim, ó Paizinho querida Deus, e os teus filhos, ó Pai, que estão assistindo, ó Pai, esta live. Senhor Deus da glória, Deus poderoso, ó Paizinho querida Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor Deus, nesta noite, ó Paizinho querida Deus, eu quero buscar, ó Deus, santidade, ó Pai, ao Senhor. Senhor Deus, eu quero buscar, Paizinho querida Deus, intimidade, Pai, com o Senhor. Senhor Deus da glória, Deus poderoso, Paizinho querido, meu Pai, eu lhe peço, ó Deus, perdão, ó Pai, pelos meus pecados, perdão, ó Pai, pelas minhas falhas, ó Deus, pelos meus erros, ó Paizinho querida Deus, e os meus defeitos. Senhor Deus da glória, Deus poderoso, ó Paizinho querida Deus, eu creio, eu acredito, ó Pai, nos teus milagres, ó Deus, eu acredito, ó Paizinho querida Deus, nas tuas maravilhas. Senhor Deus, eu creio, ó Paizinho querida Deus, que grande, ó Pai, milagre, Senhor Deus, tu podes fazer através, ó Pai, do vídeo, através, ó Paizinho querida Deus, desta oração. Senhor Deus da glória, Deus poderoso, Paizinho querida Deus, eu me lembro, Pai, através desta oração, a mulher, Pai, de Cananeia. Senhor Deus da glória, ela intercedeu, ó Pai, pela filha, Paizinho querida Deus, e o Senhor, ó Deus, profetizou, ó Pai, para a mulher, que a filha dela estava liberta, Pai, estava salva, Pai, daqueles demônios. Senhor Deus, eu acredito, ó Paizinho querida Deus, que através desta oração, através, ó Paizinho querida Deus, deste vídeo, Senhor Deus, que essas vidas, ó Pai, venham a ser curadas, libertas, Senhor Deus, que essas vidas, ó Pai, venham a ser renovadas, Pai, com o teu Espírito Santo. Senhor Deus da glória, Deus poderoso, ó Paizinho querida Deus, eu acredito, Senhor Deus, que através, ó Paizinho querida Deus, da tua palavra, através, ó Pai, da oração, Senhor Deus, tu pode fazer grandes milagres, avivamento. Senhor Deus, do outro lado, Sorianda Labassuria Labasturianda Labassuria Labasturias. Senhor Deus da glória, Deus poderoso, Paizinho querido, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, derrama, Pai, do teu avivamento, derrama, Paizinho querido, Deus, da tua glória e da tua graça. Senhor Deus, que o teu poder, Paizinho querida Deus, venha sobre a vida, Pai, dos teus filhos. Senhor Deus, abre, ó Deus, o entendimento, ó Deus, para a vida, Pai, de cada um. Senhor Deus da glória, que o teu fogo, ó Pai, venha entrar, ó Pai, em cada coração, em cada mente. Senhor Deus da glória, Deus poderoso, ó Paizinho querido, meu Pai, que nós vemos, ó Pai, estar unidos, ó Pai, reunidos, ó Pai, em oração, em louvor, em clamor.
Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, entra, Pai, em querida Deus, e faz morada. Ser Deus da glória, Pai, em querida Deus, nós cremos, ó Pai, na Tua santa palavra, nós cremos, ó Pai, no Teu agir, ó Pai, em querida Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Espírito Santo de Deus, eu oro, Pai, e lhe peço, ó Deus, a Tua presença, ser Deus em cada vida, em cada coração, em nome de Jesus, amém e amém. Amém, glória a Deus, aleluia, Jesus. Salmo 100, em nome de Jesus, diz bem assim, irmãos, um salmo de ação de graça, de agradecimento, de festa. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra, servir ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelha do seu pasto. Entrai pela porta dele com ações de graça e em seus átrios com louvor. Rendei graça e louvai o seu nome, porque o Senhor é bom e o seu amor dura para sempre, e a sua fidelidade estende-se de geração em geração. Amém? Glória a Deus, aleluia, amém. Que a paz do Senhor por irmão Orivaldo, Thaís, Muniz, que Deus abençoe em nome de Jesus. Também o pastor Ney, pastor Ney, amém, pastora Juleide, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Sebastião Caetano, em nome de Jesus Cristo, que Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Irmãos, nesse salmo nos leva a entender que nós devemos celebrar, se alegrar com Deus, celebrar o povo todo ao Senhor, prestar louvor e adoração a Deus, somente a Ele e mais ninguém. Outro, servir ao Senhor com alegria e apresentar a Ele com canto. Irmãos, eu sei que é difícil muitas vezes a gente celebrar ao Senhor com alegria no dia que a gente está passando por problemas e confusão, ou passando por alguma dificuldade. Mas a gente temos que se esforçar. A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem o amanhecer. Então quer dizer que até o choro salta de alegria, até a tristeza salta de alegria. E terceiro, que foi Deus que nos escolheu, não foi nós que escolhemos Ele. Foi Ele que nos escolheu para ser ovelha dele. Então não adianta muitas vezes as pessoas fugirem, as pessoas se esconder dele, ou fazer tudo ao contrário, porque foi Ele que nos escolheu. Se a gente foge da presença dele, automaticamente a gente vai passar por situações difíceis. Deus pegou e falou assim para Jonas: Jonas, vai para Tarso. Não, vai para Nínive, perdão. Vai para Nínive e prega ao povo. E o que me chama a atenção, irmãos, que ele pegou e se desviou. Falei, não, vou para Tarso. Todo mundo que foge da presença de Deus vai pagar, passa por provações piores ainda. Pessoas que não obedecem à voz de Deus passam por situações difíceis. Por isso que muitas vezes é bom obedecer à voz do Senhor. Se Ele nos chama para ser ovelha dele, quem somos nós para fugir? Quem somos nós para fugir? Se Ele chama se Ele chama você, diz assim: eis-me aqui, Senhor, o teu servo te ouve. Acho que ninguém quer ser engolido por um grande peixe,
na verdade, que nem Jonas passou pela desobediência, porque Deus falou para ele ir para tal lugar, e ele vai para, quer dizer, ele escolhe o lugar onde ele vai. Não vou ali pregar ali, porque ali é muito mais fácil. Não vou ali não, porque aquele povo é muito um povo bruto, ignorante, né? Então nós devemos o que? Fazer a vontade de Deus, adorar a Deus, buscar a Deus de todo o coração, celebrar ao Senhor com alegria. Todas as vezes que nós está reunido na casa do Senhor, é para quê? Para a gente dar o melhor para Ele com alegria, não é para dar gemendo, né? O nosso Jesus, Ele morreu na cruz para nos salvar, e hoje nós temos o que? Que dar, carregar a nossa cruz e buscar a Deus. Amém? Então foi Ele e não nós que nos fez povo seu. Então quer dizer, foi Ele que me escolheu, e sou ovelha do pasto dele. Você é ovelha do pasto dele, né? A partir que você fazer essa oração para Deus, fecha os meus olhos carnais e abre os meus olhos espirituais, você vai ver, irmãos, que Deus vai começar a mostrar coisas grandes na tua vida. Quando você pega e fala assim: Deus, fecha os meus olhos carnais. Por quê, irmão? Porque as coisas do mundo vai vir e você não vai estar nem aí com as coisas do mundo. E quando você tiver com os seus olhos espirituais abertos, você vai buscar sempre as coisas do alto, as coisas espirituais. Porque o que é mais importante para mim e para você hoje é buscar o reino de Deus, né? Porque, irmãos, não mistura as coisas do alto com as coisas terrenas, não se dão. É a mesma coisa com a nossa vida espiritual, com a carne, também não se dá. Amém? Então foi Deus, porque Deus, Ele é bom e o seu amor dura para sempre. E Deus, Ele é bom comigo e com você. Amém? Vamos estar louvando um hino e depois nós vamos para a palavra em nome de Jesus. Amém? Eu não ensaiei, mas vamos dar o melhor para Deus aí, né? Em nome de Jesus Cristo. Eu gosto muito deste hino. Eu sinto bastante a presença de Deus através deste hino. Glória a Deus. Senhor, formoso é tua face, eu quero ver, pois quando estás neste lugar, tua graça invade em mim. Senhor, formoso é
tua face eu quero ver, pois quando estás neste lugar, tua graça invade mim, acende a chama, paz, que uma vez brilhou, vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Eu gosto muito deste hino, irmãos, porque este hino, ele engrandece e exalta o nome do Senhor, né? Ele é um hino que ele exalta o nome do Senhor. Ele é lindo, né? Tua face eu quero ver. Você vê, ó. Senhor, formoso és, tua face eu quero ver, pois quando está neste lugar, tua graça invade em mim. Glória a Deus, amém, irmãos? Amém, hino maravilhoso, sim, amém? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Irmãos, vamos para a palavra de Deus, em nome de Jesus, está no livro de Samuel, amém? Uma palavra abençoada para essa noite, em nome de Jesus Cristo, amém? Que a paz do Senhor para o obreiro Lindomar, em nome de Jesus Cristo. Diz bem assim, irmãos, amém? Diz bem assim, em nome de Jesus Cristo: a impiedade dos filhos de Eli. Eram os filhos de Eli, filhos de Belial, não conhecia o Senhor. Ora, costume desses sacerdotes para com o povo era que, oferecendo alguém um sacrifício, estando-se cozendo a carne, vinha o moço dos sacerdotes com um garfo de 3 dentes na mão, metia na caldeira, ou na panela, ou no caldeirão, ou na marmita, e tudo o que o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim fazia a todo Israel que ia a Siló. Mas antes mesmo de queimarem a gordura, vinha o moço. Deixa eu ver aqui. Mas antes mesmo de queimar a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para assar ao sacerdote. Ele não aceitara de ti carne cozida, senão crua. Se lhe respondia o homem: queime-se primeiro a gordura, e depois tornará o que quiseres. Então ele lhe dizia: não hás de dá-la agora, senão tomá-la-ei à força.
17. Ora, muito grande o pecado destes moços perante o Senhor, pois desprezava a oferta do Senhor. Samuel, porém, ministrava perante o Senhor, sendo ainda menino, vestido de uma estola sacerdotal de linho, e sua mãe lhe fazia uma túnica pequena, e de ano em ano lhe trazia, quando com o seu marido subia para oferecer sacrifício anual. Irmãos, o que me levou a atenção a essa história, foi que os filhos de Eli, quer dizer, Eli, irmãos, pegou e separou os 2 filhos como sacerdote. E ele administrava. E o que me chama, sabe, a atenção nessa história desses 2 filhos de Eli, é que eles faziam as coisas tudo ao contrário. Eles pecavam, eles ministravam a palavra de Deus e dormia com as mulheres que auxiliavam eles. É isso que eu comecei a analisar. Então, quer dizer, a fama desses 2 filhos de Eli era muito grande em Israel. O pecado deles começou a andar sobre Israel todinho, através do seu pecado, através dos seus erros, através dos seus sacrifícios. Então, o que me levou, irmãos, a ler essa história, nessa versão da Thompson, diz bem assim: eram os dois filhos de Eli, filhos de Belial. Quer dizer, em outras versões, fala, os 2 filhos de Eli não conhecia o Senhor. Então, quer dizer, esses 2 filhos de Eli eles foram chamados filhos de Belial, porque eles faziam tudo que era errado perante Deus, e eram sacerdotes. E o que me chama a atenção é que ele sabia, porque Eli teve uma conversa com seus 2 filhos, só que ele não fez nada para exortar os filhos. Sabe por quê? Porque Eli era muito gordo. Ele comia do sacrifício, ele comia, quer dizer, ele ficou gordo demais, ficou pesado. É o que a Bíblia fala. Na hora que Deus começa a exortar a Eli por causa dos seus filhos, Deus ele fala que ele estava gordo porque comia da oferta, do sacrifício, e se tornou um homem gordo e pesado. Então, quer dizer, ele se cansava. Ele pegou e colocou os seus 2 filhos para sacrificar como sacerdote. Como que Eli vai colocar 2 filhos ímpios para sacrificar as ofertas do povo de Israel? Quer dizer, esses 2 sacerdotes não tinham intimidade com Deus. Então eu levo 2 histórias. Essa história desses 2 sacerdotes, 2 irmãos, e coloco outra história sobre João, que tinha intimidade com Jesus. O tema desta pregação é busca a intimidade com Deus. Pastor, mas peraí, como assim? Eu quero falar, irmão, sobre João e também sobre esses 2, porque esses 2, os 2 filhos de Eli,
Eles viviam de qualquer jeito, sacrificando, fazendo-se homens de Deus, e não era. E o que me chama a atenção hoje, irmãos, quantas pessoas estão nas igrejas hoje de qualquer jeito e são ímpios, fazendo que é homem de Deus e não é. Não estou aqui para acusar, para julgar, basta qualquer um analisar. Se isso aconteceu na Bíblia, então quer dizer que hoje acontece hoje. Quantas pessoas, quantos pastores caindo em adultério, quantos obreiros caindo em adultério, quantos jovens caindo em fornicação, quantas coisas estão acontecendo dentro da igreja, e muitas vezes as pessoas acham que são cristãos, mas não são cristãos, são ímpios. Deus considera esse tipo de gente como filho de Belial. Agora, aqueles que busca a presença de Deus, busca intimidade com Deus, se desvia do mal, esse é chamado filho de Deus. E o que me chama a atenção é que Deus, ele envia o profeta, fala com Eli, fala a situação e o que os filhos dele iriam morrer, e Eli não faz nada, ele perde totalmente o seu punho, a sua autoridade sobre os teus filhos. E Eli pecou contra Deus foi porque ele não teve autoridade sobre os teus filhos. Quantas casas de pastor não tem autoridade, o pastor não tem autoridade sobre os teus filhos? Porque está a mesma coisa que Eli. Ele só pecou porque ele não tinha autoridade sobre os filhos, quando se trata da casa de Deus. E o que aconteceu? Os filhos de Eli foram para a guerra, irmãos, eles levaram a arca de Deus para a guerra. O que aconteceu? O povo, os filisteus, eles acabaram eles ficaram até abismados, ficaram assim meio atormentados, porque viu a arca do Senhor lá. Aí eles falam assim: poxa, essa arca aí esse Deus aí foi aquele que mandou as pragas no Egito. Se você ler a história, você vê que o povo começa a ficar com medo. Do povo de Israel por causa da arca. Mas o que me chama a atenção, irmãos, que mesmo assim o povo, a guerra aconteceu e o povo de Israel pereceu. Por quê? Porque o sacerdote estava fora. O sacerdote estava fora, os dois estavam fora porque estavam em pecado. Eli também estava em pecado porque não soube administrar sua casa. Perderam a guerra. Homens do exército morreram, foram uma matança. Por quê? Por causa do erro de Eli. Para você ver que os dois filhos de Eli pegam e morrem, matam ele lá, os dois. Aí manda um servo pega e vai levar a notícia, porque ele fugiu da guerra, ele pega e manda mensagem para Eli. Na hora que Eli fica sabendo, através daquele servo, que os seus dois filhos morreram, e que roubaram a arca, que os filisteus roubaram a arca, ele não ficou tanto entristecido por causa dos seus filhos que morreram. Eles ficaram entristecidos porque a arca do Senhor foi tomada pelos filisteus. A Bíblia diz, irmãos, que ele caiu. Ele caiu da cadeira onde ele estava. Por ele ser gordo demais, a Bíblia fala que na queda que ele caiu de costa, ele quebrou o pescoço e acabou morrendo.
E olha só como que é sério. Olha só como que é sério. Veio vindo a nora de Eli. E na hora que fica sabendo da notícia que a arca do Senhor, que o esposo dela tinha morrido, e a arca do Senhor foi tomado, a Bíblia diz que na mesma hora, a criança, que ela estava grávida, a criança nasceu, mas ela morreu. E colocaram o nome da criança, e o significado do nome era a glória do Senhor. A glória do Senhor saiu do povo de Israel, abandonou. Por quê, irmãos? Por causa de 2 sacerdotes que eram ímpios. E isso também nos traz o que, irmãos? A situação, se eu e você não buscar a presença de Deus, não buscar intimidade com Deus, e vigiar do pecado, ficar longe do pecado, para quê? Para que eu e você venhamos o que? Buscar a presença de Deus, irmãos, se encher da presença de Deus, porque a nossa terra será sarada. Se os 2 sacerdotes, os filhos de Eli, tivessem andado certinho, Israel, Deus tinha protegido Israel, e a vitória era do povo de Israel. E para você ver que a descendência de Eli não teria mais sacerdote, não teria mais sacerdote. Quantas pessoas erram, irmãos? Aqui em Caraguá, uma igreja fechou porque um pastor caiu em adultério. Ele não era cristão de verdade, por causa da situação dele, por causa dos costumes dele, que viviam fazendo rebeliões em igreja, roubando membros. Acaba se tornando a mesma coisa, irmãos. A pessoa tem que seguir certinho o jeito que está dentro da Bíblia. Pastor, mas ninguém consegue seguir a Bíblia 100%. Ei, mas Deus quer pelo menos que tente, porque Deus, Ele vê você tentando. Se eu e você não experimentar, se nós olharmos dentro da palavra de Deus, olhamos o que Pedro, na hora que Jesus estava andando sobre cima da água, Pedro vai assim: se é o Senhor mesmo que leva eu até o Senhor. Quer dizer, Pedro, ele sentiu, irmãos, ele andou por cima das águas, mesmo que ele afundou, mesmo que ele tenha afundado através do medo, através da falta de fé, mas ele experimentou. Ele foi o único discípulo que experimentou os milagres de Deus. Ele quis fazer. Então quer dizer, irmãos, que depois que Jesus morreu, terceiro dia ressuscitou, todas as ovelhas ficaram cada um para o seu canto, mas ele viu quem era Jesus de verdade. Eles não prestavam atenção na mensagem que Jesus pregava. Mas depois, irmãos, que ficaram 40 dias, depois que Jesus ressuscitado, ficou 40 dias aprendendo com Jesus, eles começaram a fazer certo. Até apanharam com chicotada, e saíram alegre e feliz, porque ele sentiu que o meu mestre sentiu. É isso que eles disseram. Por que João, todas as vezes quando ele sentava, colocava a sua cabeça no peito de Jesus? Aí Pedro falava assim: mestre, o Senhor é esse daí que vai te trair? E Jesus pode dizer: que te importas que ele viva? Que te importas que ele viva até que eu venha?
pregues tu. Então a nossa obrigação, irmãos, é o que? Fazer a vontade de Deus, fazer milagre, jejuar, orar, se santificar, buscar na presença de Deus. É esse a nossa responsabilidade. Não andar de qualquer jeito, irmãos, porque senão nós iremos o quê? Pagar pelas nossas próprias desobediências, pelos nossos próprios erros. Quantos sacerdotes, quando se trata de sacerdotes, seria o quê? Obreiros, evangelistas, pastores, todos aqueles que estão no altar, que abençoam a vida do povo. Pode se tornar um levita também, um músico. É responsabilidade, porque cada um que faz as coisas, irmãos, errada, ele paga preço. Muitas vezes não é só sacerdotes, isso aí hoje é qualquer um, qualquer dono, qualquer cabeça da casa, seja homem, seja mulher, se andar errado, vai pagar o preço. Os 2 filhos de Eli pagou o preço por ter deixado 2 filhos ímpios a sacrificar oferta do povo de Israel, porque ele fazia tudo errado. Eles queriam fazer do jeito deles. O que aconteceu? O profeta foi lá e falou para ele: olha, isso, vai acontecer isso, e na tua casa não terá mais sacerdote. Para você ver que Deus, irmãos, começou a usar um menino, que é Samuel, menino, já pregando, já ministrando a palavra de Deus. Então, se nós olharmos, irmãos, muitas vezes Deus usa mais uma criança do que um homem barbado, uma criança que é pura, do que muitas vezes um homem barbado que está no altar e fazendo as coisas tudo errado. Quantas pessoas estão sendo amaldiçoadas através desse tipo de gente? Acha que está sendo abençoado, mas está sendo o que? Amaldiçoado. Estão sugando as ofertas do povo. As suas mãos estão impuras. E a pessoa muitas vezes acha que é crente, e muitas vezes não é. Para você ver, eles sacrificavam, os 2 sacrificavam. Era anual, aqueles 2 sacerdotes iam lá e sacrificavam as ofertas do povo de Israel que subia, uma vez no ano. E Eli não podia sair da cadeira porque ele era pesado, ele estava gordo. E Deus não se agradava com o sacrifício dos sacerdotes, porque o pecado deles era muitos o pecado dos 2. Se nós olharmos, irmãos, dentro da palavra, a Bíblia fala que eles dormiam com as mulheres que ele ministrava, que estava junto com ele na ministração. Então quer dizer, olha só para você ver, um deles fala da mulher, um dos filhos, eu acredito que era casado, porque ela estava grávida. E se nós olharmos, então quer dizer que um dos filhos de Eli, ele traía a esposa, se nós olharmos. Então eu olho bastante, irmãos, dentro da palavra de Deus e vejo que nem todo mundo que está no altar é cristão. São ímpios, são filhos de Belial, só quer sugar a oferta do povo.
E o povo está sendo enganado, igual o povo de Israel. Deus não estava se agradando, mas a casa de Eli ia cair em destruição. Por quê? Porque Eli não tinha pulso firme com seus filhos. Isso acontece, irmãos. Se eu, como pastor, como sacerdote da minha casa, da igreja, se eu não tiver o pulso firme, se eu não tiver autoridade dentro da casa de Deus, irmãos, isso aqui tudo cairá em ruína. Se eu não colocar a casa em ordem e eu não ter pulso firme, as coisas não vão. Isso é dentro da igreja. Muitas vezes tem um músico em pecado, tem um obreiro em pecado fazendo as coisas, tem outro em pecado, e muitas vezes eu estou sabendo e não falo nada, e assim vai indo, porque está dando o dízimo, está dando oferta, deixa eles fazendo, não tem problema nenhum não, e sabendo disso que muitas vezes dentro da igreja está um grande pecado, e daqui a pouco os irmãos começam a ver fulano em pecado, ciclano em pecado, e eu não falo nada. Sabe o que é? Chega num certo momento dentro da igreja que quem administra dentro da igreja são a pombagira, um Exu ou o que seja, qualquer tipo de demônio, e leva à morte espiritual. Leva à morte espiritual se eu não colocar a casa em ordem. Os obreiros muitas vezes acabam caindo em morte espiritual, se não for até na carne. Muitas vezes você vê como que é uma responsabilidade de um pastor. Então muitas coisas estão acontecendo no meio das igrejas. Pastor, você só fala das outras igrejas e da sua. Não, irmãos, eu estou falando isso daqui, você entendeu? Pode servir para a minha igreja, pode servir para qualquer igreja, você entendeu? O pastor ele tem que obrigação de colocar a casa em ordem, porque senão a ruína da casa dele será grande. Quantos pastores aqui nessa cidade pereceram? Por quê? Porque começou a fazer aquele movimento, mas quando foi ver, a casa dele caiu. Muitas vezes acabou perdendo a esposa. Quando não é a esposa que trai o marido, ou quando não é o marido que trai a esposa. Por quê? Por causa de coisas erradas. Muitas vezes ele deixa as coisas acontecerem só por causa do dízimo e oferta. Mas Deus se agrada, irmãos, quando está algo purificado, algo santo. Então ele caiu em ruína porque ele não soube lidar com seus filhos. Muitas vezes o ministério acaba caindo em ruína porque não sabe administrar, não sabe chegar e falar: filho, você está pecando, está fazendo isso, isso, isso. Se arrependa dos seus pecados, porque senão o negócio vai ser feio. Aí eu levo a igreja a fazer igual João: filhinhos, não pequeis, mas se vós pecais, há um advogado lá no céu. Quer dizer, irmãos, Jesus ele perdoa pecado, mas ele não quer que a pessoa viva no pecado. Ele quer que a pessoa se arrependa do seu pecado e se coloque na presença de Deus. Porque Deus ele se agrada quando eu e você falamos em língua e mistério, quando nós usamos aquilo que Ele nos deu. Quantas pessoas por causa do pecado, irmãos, não falam mais em línguas? Tem pessoas que muitas vezes não querem nem pedir o Espírito Santo de Deus. Para que eu vou falar em língua e mistério? Ei, dá lugar ao Espírito Santo, fala em línguas, fala em mistério, dá lugar ao Espírito Santo, deixa Ele agir, seja um instrumento usado na mão dEle, porque cada vez que você fala em língua e mistério, você está se enchendo, é você que se enche.
Aí você sai cheio na presença de Deus. Opa, o culto hoje foi uma benção, o culto hoje foi maravilhoso. Você sai da igreja cheio da presença de Deus. É assim que eu e você temos que ser. Buscar sempre melhorar. A cada dia melhorar mais. Pastor, se eu pequei, vai lá, jejua, ora, Deus perdoa os meus pecados, as minhas falhas, meus erros, meus defeitos, eu quero me colocar na tua presença. Se abre, se rasga. Agora não queira fazer igual os filhos de Eli e achar que as coisas, não, meu pai está falando besteira. Não é besteira não, a coisa é séria. Ele vai até um certo tempo, para você ver que eles já faziam anarquia. Os filhos de Eli já faziam anarquia, já antes. Para Deus ter escolhido Samuel, para Deus ter colocado Samuel no ventre de Ana, é porque Deus ele tinha um propósito. Deus ele tinha um propósito para Samuel ter vindo, e foi um propósito de Ana pegar e falar assim: Deus, se tu me deres um filho, eu lhe darei para o Senhor, e na cabeça dele não sairá o que? Navalha, não será cortado. Então quer dizer, irmãos, que Deus foi, opa, vou dar. E viu que Ana e Eucana estavam namorando. A Bíblia diz que Deus se lembrou de Ana, e Deus deu um filho. Depois que desmamou, ela pegou e levou até o sacerdote Eli. Para você ver que Deus já estava, irmão, sabe? Já estava fazendo, já estava trabalhando naquilo que ele queria fazer. Já viu que os filhos de Eli estavam fazendo as coisas tudo errado. E Eli não falava nada para corrigir os seus filhos. Chegou e falou assim: olha o jeito que está, o Israel inteiro está sabendo das coisas que vocês estão fazendo. Israel todo está sabendo do que vocês estão aprontando. Vai cair sobre vocês tudo isso. E mesmo assim eles não estavam nem aí. O profeta foi e profetizou. Falou para Eli o que ia acontecer, e foi e aconteceu. Não era para ser levado a arca do Senhor para a guerra. Ele, os dois, foi lá, pegou, foi: vamos levar, porque a vitória é nossa. Foi uma guerra grande e perderam a guerra. Se eu não me engano, foi 4.000 mais ou menos de homens mortos. E por causa disso, irmãos, os dois filhos morreram. E depois, na hora de trazer a notícia para Eli, Deus já tinha avisado que os seus dois filhos iriam morrer por causa dos seus pecados, que era porque Eli não tinha pulso firme com seus filhos. Então, por causa disso, eles iriam morrer. Quer dizer, na hora que a notícia veio para Eli, ele já ficou sabendo, vai morrer mesmo. Mas ele caiu da cadeira e ficou espantado, preocupado. Foi com a arca do Senhor. Ele tinha temor, ele estava preocupado se as pessoas iriam roubar. E foi dito e feito, e roubou a arca. Na hora que o mensageiro chegou e falou assim: olha, roubaram a arca do Senhor.
Os 2 filhos teus morreu e a arca do Senhor foi tomada. Ele levou-lhe um susto, caiu para trás e quebrou o pescoço. Ele pegou e morreu. Aí veio a nora, grávida, e ficou sabendo que o esposo dela tinha morrido e a arca do Senhor foi tomada. Para você ver, irmãos, que todo o povo tinha temor quando se tratava da arca do Senhor. Para você ver que ela pegou e se espantou, foi um susto para ela, que ela já estava perto para ganhar. Aí começou a dar contração, a criança nasceu, mas ela tinha se entregado para a morte. As mulheres que estavam fazendo parto, fica conosco, nós estamos aqui com você, estamos com você, mas a Bíblia fala que ela não estava dando nem ouvido para as parteiras. Aí nasceu o filho, colocaram o nome do filho, a glória do Senhor, a glória do Senhor. Israel perdeu a glória de Deus. Irmãos, é muito sério quando o homem de Deus ele brinca com as coisas de Deus. É muito sério quando o homem de Deus faz as coisas erradas. É muito sério quando as pessoas usam as coisas de Deus, as coisas do povo, as ofertas do povo, para o seu uso próprio. Só é muito sério. E é isso que eles estavam fazendo. Os filhos de Eli estavam prostituindo. E eles não estavam nem aí. Irmãos, a Bíblia diz que Samuel começou a crescer. Mas até aí os filhos de Eli não tinham morrido. Mas Deus vai deixando. Até que Samuel começa a ficar maiorzinho. Para você ver o que a Bíblia falou. Samuel era um menino. E começou a ministrar na casa de Deus. E ano em ano, a sua mãe levava uma túnica para ele. Ano em ano levava. Até que Samuel começou a ficar mais moço. Aí é onde que os filhos de Eli partiram para a morte. Aí é onde que Deus começou a usar a Samuel como profeta em Israel. O povo começou a receber Samuel como profeta em Israel. Porque tudo que ele fazia era por amor. E o Senhor mesmo falou que na família de Eli nunca mais ia ter sacerdote. Para você ver que tirou a responsabilidade de toda a família de Eli, mas pegou em Samuel. Porque aquilo ali era oferta de Deus. Porque Eucana e Ana tinham ofertado a Samuel para Deus. A oferta foi o que? Um menino. E para você ver, irmãos, que Samuel foi um grande profeta e um grande juiz em Israel. Todo mundo respeitava ele. Para você ver que até Saul respeitava a Samuel. Ele foi muito querido nas mãos de Deus. Ele tinha muito temor a Deus, Samuel. Irmãos, é sério. E quantas igrejas estão assim? A pessoa acha que a pessoa é cristã, mas não é cristã. É ímpio. Pastor, mas prova. É só ver as atitudes. É só você começar a olhar os boatos.
Aí você vai ver, é lógico, tem boato que muitas vezes é calúnia de pessoa que tem ódio, raiva do pastor ou do obreiro e tal, e fica caluniando, mas tem umas coisas que são verdade. Tem coisas que muitas vezes é verdade. Quantos pastores, se a pessoa, o pastor, o obreiro que seja, ele é irado, fala palavrão, xinga os outros, arranja confusão, briga dentro de casa, briga dentro da igreja, xinga, pisa nos outros. Essa é a atitude de gente que é ímpio, malicioso. Que mais? Tem um monte. Eu conheci um pastor que chegava e falava assim: eu quase meti a mão na cara de uma irmã na hora que ela veio falar de mim. Eu falei: meu Deus do céu, isso aí é pastor? E tá cheio, irmãos, desse tipo. Tá cheio. Pastor, irmãos, não pode ser muito falar. Eu sou muito, irmãos, analisar. Eu deixo o tempo responder por mim. O tempo responde por mim. Eu analiso, eu penso, paro um pouquinho. Tem hora que eu falo demais, na hora que eu estou dando conselho para alguém. Tenho as minhas dificuldades, mas eu paro, penso, analiso. Então, irmãos, para quê? Eu fiquei, na hora que eu li a história, comecei a meditar, puxa vida, eu falei assim: olha, tá a mesma coisa em certas denominações. Pessoas que muitas vezes acham que é cristão, mas não é cristão. Acha que é crente de verdade, mas não é crente. Simplesmente é filho de Satanás. Mas nós devemos ser igual João, que se tornou o que, irmãos? Íntimo de Deus. Você escolhe ser seguidores, aqueles que vai na igreja, senta na cadeira. Para mim tá bom aqui. Ou ser amigo de Deus, que são aqueles que querem chegar mais perto de Deus, ou ter intimidade com Deus. Amigos também gostam de fazer as coisas de Deus, mas ser íntimo de Deus é bem melhor. Ser íntimo de Deus, eu sempre peço para Deus para ter intimidade com Ele, porque intimidade, irmãos, eu acho a história muito bonita, ter intimidade com Deus, porque colocaram João num tacho, não está escrito na Bíblia, isso se fala história circular. Colocaram João num tacho de azeite fervendo e estava borbulhando, e colocaram João lá dentro e não morreu, e nem queimou a sua pele. Então, se os irmãos analisar o que é intimidade com Deus, irmãos, ninguém consegue matar Ele. Ser amigo é uma coisa, você faz milagre e tal, mas só até aí. A intimidade, irmãos, é outra coisa. Ele recebe revelação de Deus. Ele gosta de cada vez mais de Deus. Ele chora, ele jejua, ele busca, ele cada vez ele está buscando mais de Deus, mais de Deus, mais de Deus. Foi o único, foi João, íntimo de Deus, que recebeu a revelação do Apocalipse. Isso que é intimidade com Deus.
ele recebe de Deus uma coisa que os outros não receberam, que os outros discípulos não receberam. Amigo, se eu não me engano, era Pedro e Tiago. João estava no meio também. Mas de amigo ele se tornou íntimo. Assim tem que ser eu e você, irmãos. Buscar intimidade com Deus. Pai do Senhor, irmã Sandra entrou aí. Mas, irmãos, vamos buscar intimidade com Deus. Se eu erro, se eu peco, se eu estou fazendo coisas erradas, automaticamente eu estou perdendo a intimidade com Deus. Se eu estou jejuando, se eu estou orando, se eu estou buscando, se eu estou falando com Deus, se eu estou rasgando meu coração para Deus, eu estou buscando intimidade com Deus. Amém? Então vamos buscar intimidade com Deus. Não vamos errar, não vamos pecar, não vamos fazer as coisas do nosso jeito, da nossa maneira. É querer Deus, porque é só Ele que pode. Enquanto os outros estavam agindo de qualquer maneira, de qualquer jeito, que é os filhos de Eli, João, ele estava cada vez mais pertinho de Jesus. Mais pertinho. Tão pertinho que colocava a sua cabeça no peito de Jesus. E ele era acariciado por Jesus. Você quer receber a carícia de Jesus? Então fica pertinho dele. Fica pertinho dele. Fala para Deus, chora na presença de Deus. Fala: Deus, eu quero sentir o Senhor. Quando eu e você colocamos Jesus em primeiro lugar, irmãos, automaticamente o mundo para você não faz mais. Eu falo, na minha oração, eu sempre oro para Deus: Deus, fecha os meus olhos carnais e abre os meus olhos espirituais para que eu venha ver as coisas sobrenaturais. Eu quero ter intimidade com o Senhor. Eu busco, eu clamo ao Senhor. Eu sempre oro para Deus buscando intimidade com Ele. Para que Deus venha me dar sabedoria, inteligência, conhecimento, intimidade com Ele, fazer milagres. É ser íntimo dEle. Que Deus ele venha dar revelação, visão. É isso. A Bíblia diz: buscai primeiro o que é o reino de Deus, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Então quer dizer, se eu busco, irmãos, as coisas do alto, porque Ele sabe o que eu preciso na terra, e Ele me dá. Então isso é intimidade com Deus, quando eu deixo as coisas materiais da terra e busco as coisas espirituais em primeiro lugar, porque Ele sabe o que eu preciso, o que eu necessito. Lógico, muitas vezes a gente ora, a gente busca, mas Ele quer ouvir. Ele quer ouvir a minha oração, Ele quer ouvir a tua oração, Ele quer ouvir a nossa oração quando se trata de intimidade com Ele. Amém? Então vamos, irmãos, ser igual João, buscar intimidade com Deus, ser íntimo dele, porque Ele, tendo intimidade com nós, Ele vai usar você. Muitas vezes, irmão, para ser íntimo de Deus, precisa de muitas renúncias, renúncia de tudo aquilo que nos faz mal. Então, para eu e você ser íntimo de Deus, nós temos que renunciar muitas coisas. Os filhos de Eli não quis renunciar. Foi falar dos seus erros, foi falar dos seus pecados, e eles,
Deus não se agradou dos seus sacrifícios, das ofertas que o povo trazia, na inocência e ele fazendo as frescuras. Amém? Então vamos ser íntimos, vamos buscar as coisas espirituais, as coisas de Deus, porque a Bíblia diz: buscai primeiro o reino de Deus e as outras coisas vos serão acrescentadas. Pastor, como que eu faço? Jejuo, oro, consagro, busco os dons espirituais. Senhor, eu quero falar em língua. Senhor, eu quero ter visão. Senhor, eu quero falar em profecia. Senhor, eu estou buscando o dom de visão, os dons de maravilhas. Eu quero colocar as mãos, ser curado. É só você. Tem tantos dons dentro da Bíblia que é você que tem que buscar. E assim, irmãos, Deus o fará. Amém? Amém? Então que a paz esteja com todos. Amém, irmãos? Paz para a irmã Valéria, em nome de Jesus Cristo, a obreira Valéria de Paraibuna, pastora Juleide, amém? Obreiro Antônio, que Deus abençoe em nome de Jesus. Sebastião Caetano, né? Que Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Arivaldo Thaís Muniz, que Deus abençoe também em nome do Senhor Jesus Cristo. Pastor Ney, também que Deus abençoe em nome de Jesus, graça e paz. Amém. Minha filha Cauane, amém. Guilherme Brian, que é o meu sobrinho, que Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém. Obreiro Lindomar também, que Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. O Mário, que Deus abençoe também. Luzia Rodrigues, que Deus abençoe em nome de Jesus. Que a paz também, né, em nome de Jesus. A irmã Sandra, amém, que Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém, irmã Sandra, busca intimidade com Deus. Amém. Fala: Deus, eu quero ter intimidade contigo. Usa a minha vida. Amém. Busca os dons espirituais e deixa Deus te usar em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Você vai ver como que Deus vai usar você, se você buscar intimidade com Ele. Assim Ele fará grandes coisas e maravilhas na tua vida. Amém? Em nome de Jesus. Lembrando, amanhã às 18 horas, amém? O nosso culto da família. Amém? Em nome de Jesus Cristo. Amém? Nosso culto da família, em nome de Jesus. A pastora Lindalva vai estar pregando em nome de Jesus Cristo. Amém? Às 18 horas o nosso culto em nome de Jesus. Amém? Que a paz esteja com todos em nome do Senhor Jesus. Compartilhe o vídeo em nome de Jesus. Este vídeo vai estar no YouTube. Amém? Escreve lá, né, no nosso canal Igreja Edificada em Jesus Cristo de Caraguatatuba. Amém? Igreja Edificada em Jesus Cristo, Caraguatatuba, está lá todos os vídeos em nome de Jesus. Amém? Escreve lá, dá lá o seu like lá e nos ajuda nessa obra que Deus nos colocou em nome de Jesus. Amém? Irmãos, vamos buscar intimidade com Deus, porque é isso que Ele quer. O Pai quer que o Filho venha ser íntimo do Pai. Se o filho tem intimidade com o Pai vai abençoar o filho. Se o filho não tem intimidade com o Pai, automaticamente o Pai não vai dar as coisas para o filho. Por quê? Porque ele não tem intimidade. Amém? O filho fica muito afastado do Pai, né? E aí nada vai acontecer. Mas quando o filho busca intimidade com o Pai vai lá e abençoa em nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus. Amém? Obreira Valéria também, busca intimidade com Deus, filha. Deus vai te usar também. Amém? Busca que Deus vai começar a te usar. Busca os dons espirituais. Amém? Olha só falando isso para você. Amém? Algo tocou aqui. Busca o dom de profecia. Busca os dons de profecia. Eu não sei se é desejo do teu coração, amém, de começar a profetizar, de Deus te usar para profetizar. Não sei se é isso que está no teu coração, amém. Pastor, eu queria ser usado em profecia para as pessoas, quero que Deus me use para falar com pessoas e haver quebrantamento de coração. Não sei se é isso,
Mas falando aqui, é o que Deus colocou no meu coração aqui, moveu muito aqui sobre dom de profecia. Se é isso, deixa um joinha aí, amém? Fala assim, pastor, é isso mesmo, é isso que está no meu coração. O que você vai fazer? Você faz a consagração de Daniel, pedindo esse dom da profecia. Você vai ver, mas tem que fazer certinho. Você tem que fazer certinho a consagração, amém? Seja arroz com legumes ou arroz, feijão com legumes, nada que contém vida. Você vai ver que Deus vai começar a usar você, amém? Em nome de Jesus, amém, irmãos? Então lembrando, culto às 18 horas no domingo, culto da família, pastora Lindalva vai estar pregando em nome de Jesus, amém? Então que a paz esteja aí com todos em nome de Jesus, amém? Esse vídeo vai estar no YouTube, depois assista lá em nome de Jesus. Aqueles que vão assistir, vão entrar, depois vão assistir, amém? Em nome de Jesus.